Salve Maria e viva Cristo Rei, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Você já sabe, ative as suas notificações, curta esse vídeo, compartilha e também o seu comentário é de suma importância. Eu recebi um comentário lá na rede vizinha e decidi compartilhar com você aqui. O meu pandador, que é alguém já ferrenho na rede vizinha, atacando a igreja, ele comenta o seguinte: como nós seguimos a nós mesmos? Nós seguimos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por que você não fala o que acontecia com as pessoas que iam contra a igreja? Muito bom. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, que vocês têm a ilusão de seguirem a Bíblia. Porque em Romanos, capítulo 13, do 1 ao 2, que eu vou deixar aqui, está dizendo que toda pessoa deve se submeter à autoridade. Porque nenhuma autoridade é constituída sem que Deus permita que fosse. E todos aqueles que não se submetem à autoridade não está sobre a ordenança de Deus e a maldição está sobre eles. É isso que São Paulo, em Romanos, capítulo 13, do 1 ao 2, está dizendo. Então, vocês acreditam que seguem a Bíblia, mas na verdade vocês seguem elas quando convém, não é? Porque este versículo de São Paulo está claro e absoluto. Reconhecendo que antes de vocês surgirem já havia uma ordem eclesiástica, já havia bispos, já havia papa, então na verdade vocês deveriam se submeter ao cristianismo de 2000 anos. Não esta seita que imita o cristianismo, e ainda imita o cristianismo de uma forma barata, de uma forma genérica. É um falso cristianismo. Então, já que você segue a Bíblia, meu pandador, então me explica este versículo. Qual autoridade você tem se submetido? Vocês não possuem um líder. Por isso que vocês não são ensinados a ser submissos. Vocês não são submissos nem mesmo às Sagradas Escrituras. Vocês têm a ilusão de estar seguindo as Escrituras, mas de fato vocês não estão. Na época de Martinho Lutero já havia uma ordem eclesiástica, já havia um papa ali. Ao invés dele se submeter à autoridade e orar para que Deus reformasse então o ambiente que segundo ele estava corrompido, ele simplesmente não se submeteu à autoridade da igreja e se rebelou contra ela. E hoje nós vemos os frutos que isso causou. Por isso que eu digo que vocês são um cristianismo de esquina. Porque o verdadeiro cristianismo é o verdadeiro cristianismo de 2000 anos. Vocês enchem a boca para dizer: ah, vocês são liderados por papa. Ah, vocês são liderados por um homem. Sim, nós fomos ensinados a ser submissos à autoridade, porque nenhuma autoridade é levantada sem que Deus queira que fosse. Então me explica, meu pandador. Já que você segue as Escrituras, qual é a autoridade que tu tem se submetido? E isso vai de encontro à primeira pergunta que você fez. Como nós seguimos a nós mesmos? Cada igreja segue ela mesma. Cada seita que vocês criaram segue ela mesma. Porque não há um líder de fato ordenado por Deus. Não há.
Cada um forma a sua própria doutrina, cada um forma a sua própria teologia e está tudo certo. As almas que se virem para se entender no meio dessa salada de fruta. As almas que se virem. Afinal, as almas podem escolher a igreja que lhe apraz, a igreja que lhe agrada. Então, sim, vocês seguem a vocês mesmos. E em relação às Escrituras, vocês têm a ilusão de segui-la. Mas vocês não seguem ela na sua plenitude, na sua totalidade verdadeiramente. Não segue. Agora, em questão de eu falar o que acontecia com as pessoas que iam contra ela, eu posso falar, meu pandador. Não tenho problema nenhum. Mas antes eu gostaria que você explicasse também o que acontecia com as pessoas que não queriam seguir o Deus dos exércitos no Antigo Testamento. Principalmente aquela passagem incrível de Moisés abrindo o chão e engolindo as pessoas que não queriam seguir o Deus dos exércitos. O que aconteceu com a humanidade se não fosse por Noé? Quem que mandou o dilúvio? Então quer dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Temos dois deuses diferentes aqui. Dois deuses diferentes aqui. Por que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, tira a vida de Ananias e Safira? Por que Deus rejeitou um feiticeiro, um adivinho? Se eu não me engano, ele era cartomante, algo nesse sentido. Por que Deus rejeitou ele se ele queria ser cristão? Vocês conseguem entender que vocês só seguem a Bíblia quando elas de fato favorecem vocês? Se não fosse pela Igreja Católica, heresias iriam ser acopladas, heresias iriam ser estabelecidas, e hoje nós não saberíamos o que é verdadeiro e o que é falso. Acontece muito no meio de vocês. As almas não sabem o que é verdadeiro e o que é falso, quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Porque virou uma salada de fruta. Por favor, meu pandador. Em questão de a Bíblia ser a palavra de Deus, você está completamente equivocado. A Bíblia contém a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Cristo. É o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o Verbo, é uma pessoa. E não um livro, e não uma Bíblia com 66 livros. Cristo não está acoplado na Bíblia. Cristo é uma pessoa, com vontades, com sentimentos, porque é isso que caracteriza uma pessoa. E vontades próprias, aliás. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. É completamente diferente. Porque quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você trata este livro de uma forma idólatra. E vocês esquecem que Cristo é uma pessoa. Vocês esquecem absolutamente. Vocês tratam Cristo como um livro. E Cristo não é um livro. Eu te fiz duas perguntas neste vídeo. E também convido a qualquer protestante a responder. Qual autoridade vocês se submetem? E não vem me dizer que é a Bíblia, e não vem me dizer que é Deus, porque aqui está falando de pessoa física. Romanos 13, 1, 2.
Qual é a autoridade que vocês têm se submetido? E a segunda pergunta é: se a igreja errou, coisa que teologicamente a igreja não erra, quem erra são as pessoas, mas vamos supor, se a igreja errou em julgar, não é, as pessoas, por exemplo, ser mais ríspido, então o Deus do Antigo Testamento estava errado? O Deus do Novo, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, estava errado, então, por inspirar Pedro a matar Ananias e Safira? A rejeitar um cartomante, feiticeiro, adivinho? Acredito eu que vocês devam parar de se iludir acreditando que seguem a Bíblia e afirmar piamente que vocês seguem a vocês mesmos. Seus egos, suas vontades, seus sentimentos, tudo isso menos a Deus. Porque é isso que Romanos 13, do 1 ao 2 diz. Vocês não estão debaixo da ordem de Deus, ou seja, vocês estão em desobediência. E esta desobediência arremata aí uma maldição. Maldição talvez desta que no meio de vocês há um espírito de confusão. Talvez o mesmo espírito que Deus enviou na Torre de Babel para confundir as línguas, porque vocês não se entendem entre si. E além de não se entenderem, saberem que não se entendem, vocês não querem se entender. Acredito que esse é o pior defeito. Vocês não querem se entender. E já que vocês seguem tanto as Escrituras, meu pandador, Cristo disse: reino dividido não prospera. E o que mais nós vemos no meio de vocês é uma divisão atrás da outra a cada interpretação de versículo errôneo. A cada fundação de uma igreja sem a ordenança de Deus, surge aí mais confusão. Fica aberto às indagações. Responda.